Olá, bem-vinda a mais um episódio do Capítulo Delas, um podcast da Sapatoteca. Hoje eu tenho aqui com muito prazer, muita alegria no meu coração, uma amiga que eu conheci aqui nos Estados Unidos, mas é uma brasileira como eu e você. Ela chama Fernanda e o que me chamou a atenção nela quando a conheci foi a resiliência dela. E além da resiliência, a sabedoria que ela tem. Ela é uma pessoa assim que estudou muito, mas ela trouxe esse conhecimento para a vida dela. E ela transborda esse conhecimento em todo mundo ao redor dela. E principalmente em mim. Eu estou aqui hoje com a minha amiga Fernanda Rest. Olá, tudo bom? Muito obrigada pela apresentação. Fiquei emocionada. Fê, você realmente é isso. Eu falo aqui, eu nunca treino nada. Quando eu trago alguém, eu realmente falo aquilo que está no meu coração. E é isso que me inspira em você quando eu te vi. A sabedoria que está aí dentro, mas que não é só sua, que você divide com a gente. Então, eu estou muito feliz de ter você aqui hoje, direto do Colorado para o Brasil. Muito obrigada. E é isso mesmo. Direto do Colorado, vindo de lá, vindo para cá. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com você. Espero poder contribuir um pouquinho, né? Falar um pouquinho da minha história. Às vezes as pessoas podem se identificar com ela. Então, eu espero que eu consiga inspirar as pessoas de alguma maneira, assim como eu tenho diversas inspirações, né, que eu também consiga inspirar alguém. Sim, eu tenho certeza, porque esse é o papel do capítulo delas, né? É de trazer mulheres que são reais, mulheres como eu, você, que lutam todo dia, que vencem o dia a dia, que cuidam das nossas famílias, né, dos nossos negócios, e tem um sorriso para dar para o outro. Então, se você está aí, senta, escuta a gente, que a Fernanda tem muito para te contar. Eu tenho certeza que você vai se identificar, porque ela, como eu, é uma mulher que está em transição de carreira, de vida, que trabalha hoje no corporativo, mas está empreendendo de alguma maneira. Ela vai contar para você como é a maternidade, filhos. Hoje ela é uma atleta, eu considero como uma atleta, treinadora. Ela vai trazer para você o que é isso, o que é acordar de manhã e ir correr num dia que você não quer correr. O que é acordar de manhã e se alimentar direito? O que é cuidar de você? Então, senta aí e escuta ela. Mas, Fer, se apresenta para o público. Bom, eu sou a Fernanda, sou mãe, sou esposa. Aqui nos Estados Unidos, a gente também é um pouquinho de dona de casa, motorista do filho, todas essas coisas. E eu trabalho no corporativo. No Brasil, sou farmacêutica. Sou formada, fiz mestrado, tenho mestrado no Brasil. E aqui, agora estou em transição de carreira, tenho o curso de personal trainer e estou iniciando a minha carreira, né, uma transição de carreira para essa área. Então, eu sou personal trainer e running coach, trabalho nas duas áreas, trabalho tanto com alunos de musculação quanto com os alunos de corrida. E esse hoje é o meu mundo, é o que faz os meus olhos brilharem, é o que me deixa feliz. Foi chegar agora, né, tipo assim, depois de anos como farmacêutica, vindo para cá, me redescobrindo, e aí eu descobri uma paixão e uma coisa que eu jamais pensaria. Antigamente, se você falasse para a Fernanda, 17 anos, quando ela escolheu ser farmacêutica, ela falaria, não, eu não personal trainer, não é para mim. Eu não gosto disso. Olha só. Então, realmente, eu descobri uma paixão e dessa paixão está se tornando a minha profissão, está se tornando algo que eu gosto de trabalhar e a gente está começando com os passinhos de formiga a empreender nessa área, né? Que legal, Fer, que legal. O bom disso é isso, né? A mulher, ela se reinventa e não tem idade para isso, não tem tempo. Qualquer momento, né? Qualquer momento. Eu sou a prova viva de que você não pode falar, eu estou muito velha para isso. Ai, mas eu já passei dos 30, mas eu já passei dos 35. Eu vou começar tudo de novo, eu vou estudar de novo, eu vou começar com os passinhos de formiga, com os estagiários. Você vai. Se isso te fizer feliz, faça. Exato. Faça o que te faz feliz. Exato. Você vai, daqui a 2 anos, 3 anos, você vai agradecer por ter olhado para trás e falado assim, que bom que eu aceitei, que bom que eu não me prendi na minha idade, eu comecei. Exatamente. Mas, Fernanda, eu quero saber as histórias de sapato que você deve ter por aí. Nossa, eu tenho várias. Eu sou a verdadeiramente viciada em sapatos, né? Minha mãe conta uma história de quando eu era pequenininha,
criança de um aninho e pouco, ainda de colo. Ela andava comigo no centro da cidade, sou de uma cidade pequena, né? Então, eu andava no centro da cidade e eu passava na frente da loja de sapato. Eu sabia que era uma loja de sapato e eu mostrava o meu pezinho, assim. Ela conta isso, ela fala, Fernanda, desde aquela época. Sempre. E aí, eu lembro que eu estava escutando os podcasts da Sapatoteca e aí eu falei, nossa, eu sou o contrário da Vivi. Eu escutei a Vivi falando que ela era do tênis e aí, quando ela veio para cá, ela se tornou a mulher do salto. E eu era o contrário, né? Eu sempre fui a mulher do salto, ou da sapatilha formal, ou do sapatinho bem formal, porque eu formei como farmacêutica, trabalhei como gerente, depois trabalhei em uma farmácia de dermocosméticos, então era uma farmácia que atendia médicos, então a gente ia sempre muito bem vestida, muito bem trajada, sempre de salto, meia calça, essas coisas assim. E aí, quando eu parei com isso, eu entrei no mestrado. Mas fui assim, então eu continuei no mestrado, indo assim, não era no mestrado de tênis, era a menininha da sapatilha bonita, era a menininha bem arrumadinha. E aí eu vim para os Estados Unidos. E aí, quando eu vim para cá, eu tive todo um baque, né? Eu acho que quando a gente vem para cá, a gente não... A gente sabe o que nos espera, mas ao mesmo tempo a gente não está pronto para o que nos espera, né? A gente fica um tempo tentando se redescobrir. Eu engravidei logo que eu cheguei, então eu mudei a minha vida totalmente. A profissional ficou de lado, eu me tornei mãe. Com isso também veio a pandemia. Eu engravidei na época da pandemia, então eu não fui tanto atrás da parte profissional. E aí eu me tornei a pessoa do chinelinho, né? Aqui só ficava em casa de chinelinho. Todo mundo tem essa fase. Tem a fase... Não é nada ruim. Mas, o chinelinho te proporciona conforto, né? Mas sempre assim, ia sair com o marido, né? Aí tinha que pôr o salto, aí tinha que ficar, né? E aí agora eu sou a menina do tênis, né? Porque hoje eu trabalho de tênis, a minha vida é o tênis, eu tô sempre correndo com o aluno, nos dois sentidos, né? Ou dando aula, ou correndo mesmo com os meus alunos, ou treinando. Então, hoje eu falo que eu sou a menina do tênis. Uau, Fernanda. Então, ou seja, exatamente, foi ao contrário da Vivi Branco. Você, né, saiu do sapato formal para um sapato mais esportivo e o tênis, né? E o que isso diz a respeito de você, Feira, assim, em termos de personalidade? Ele foi diferente para você? Você falou, né, que quando você chegou nos Estados Unidos, você teve que se reinventar. Como que foi para Fernanda descer do salto? Foi difícil. Eu acho nenhuma mudança ela é fácil. Tá? Todas as mudanças, normalmente, principalmente mudanças grandes, como a da transição de carreira, porque, né, você está adaptado a ser 15 anos, aquela pessoa, aquela profissional, e de repente você fala, isso não me faz mais feliz, eu quero uma outra coisa. Então, todas essas mudanças doem. Então, eu acho que nenhuma mudança dessa costuma ser muito fácil, mas, ao mesmo tempo, eu acho que elas são necessárias. Elas te entregam uma versão melhor de você. Então, eu acho que o que mostra para mim a mudança muito grande, não só nos sapatos, né, mas na vida, eu me tornei uma pessoa mais simples. Eu tornei uma pessoa que se adapta melhor nos mais simples, que vê as coisas simples. E eu gosto. Eu gosto da pessoa que eu sou hoje. Lógico, a gente continua gostando de se arrumar. A gente continua gostando de pôr o salto. A gente continua gostando de sair. E eu faço isso. Eu acho que é importante. Isso que é legal, a gente ter os nossos dois lados, né? Mas eu acho que essa mudança trouxe essa simplicidade para minha vida. E em todos os setores, assim, na questão de que você pensa demais, você planeja demais. E aí, essa simplicidade me ensinou a ser mais calma, a confiar mais em Deus, a confiar mais nas coisas que acontecem. Essa é a simplicidade que eu acho. Acho que essa é a maior diferença. A mudança de sapato me mostrou isso. Essa simplicidade. Não acho que tenha sido a mudança dos Estados Unidos. Eu acho que foi um amadurecimento. Eu acho que, assim, os Estados Unidos não me mudou nesse sentido, né? Foi um amadurecimento mesmo. Que aconteceu aqui dentro. Exatamente, que aconteceu aqui. Uau, Fer. E como é, Fer? Porque você é uma corredora, né? Você corre. E você sabe que treinamento exige disciplina. Exige todos os dias você decidir, né? Falar, eu vou treinar. Porque é uma decisão.
né? Não é falar assim, eu sinto que eu vou treinar. Porque se eu falar, eu sinto que eu vou treinar, vai ser daqui a 2 anos só. Eu imagino. Mas como que é? Como que você vê hoje? Né? Como que você vê a disciplina para você? Como que você se treina nessa disciplina? Como você ajuda os seus alunos a manter a disciplina para o treino? A maioria das minhas alunas, elas são mulheres reais. Então, são mulheres com família, são mulheres com filhos, são mulheres que trabalham fora, ainda tem a sua casa, tem seu filho. Então, a maioria das minhas alunas, vamos assim dizer, 90% das minhas alunas é esse tipo de aluno, tá? Eu tenho poucas alunas que ou têm filhos mais velhos ou não têm filhos. A maioria se encaixa nesse perfil. E o que eu falo para elas é o seguinte, coloque pequenas metas, tá? Então, quando você começa a ter uma disciplina, nunca é fácil, né? Nós temos um período, psicologicamente falando, da adequação do hábito. E nesse período, o seu corpo briga para você não ir, a sua mente briga para você não ir. Principalmente, seu corpo ele quer algo estável, que é o ficar parado, que é o não fazer nada. É a economia de energia, é normal isso. E aí, quando você resolve fazer exercício físico, o seu corpo fala assim, você está me colocando sob estresse. Eu não quero entrar nesse estresse. Ele não entende que aquilo é bom para você. Então, é a hora de você ir colocando pequenas metas. Eu sempre falo para as minhas alunas, não comece falando assim, eu vou malhar 6 vezes na semana. Não, vamos conversar com 3? 3 funciona para você? 3 vezes, 1 hora por cada vez. A gente vai trabalhando com isso. E aí, com o tempo, a gente vai ampliando conforme você vai criando o hábito. E é muito engraçado, porque eu sou o maior exemplo disso. Quando eu comecei a trabalhar, sempre a gente tem a desculpa da nossa rotina, né? Sempre você fala assim, mas eu trabalho demais. Nossa, mas quando eu era gerente, eu lembro que eu trabalhava 10 horas por dia, mais ou menos. Que é isso, normalmente, que um gerente trabalha. E aí eu falava assim, não, mas eu não tenho ânimo. Eu vou sair daqui 7 horas da noite, cansada, e vou para academia. Então, eu demorei para ter essa disciplina. Então, até hoje, se você falar para mim que eu acordo motivada todos os dias, não. Que eu acordo assim, vamos lá, tô animada, vamos fazer exercício físico. Não. Você acorda e você pensa, eu faço exercício físico de manhã. É o horário que funciona para mim. Isso é uma outra coisa super importante. Você precisa encontrar um horário que funcione para você. Tem pessoas que adoram fazer de manhã. Eu adoro, porque eu adoro dar check nas minhas coisas. Então, assim, fiz, tá pronto. E tem pessoas que não gostam. Tem pessoas que acham que a tarde é melhor, se tentem com mais energia, e tudo bem. Eu sou da tarde. Ou da hora do almoço, coisa um monte de gente faz na hora do almoço. Acha melhor, dá aquele break no trabalho, vai lá, vou dar aquele intervalo, vou lá, faço na hora do almoço e volto. São todas as opções que a gente tem. Eu sou a pessoa do matutino, do manhãzinha, né? Então, eu acordo cedo, acho que funciona para mim muito bem, funciona para minha rotina familiar, porque eu acordo antes do meu filho, estou em casa na hora que eu tenho que arrumá-lo para ir para a escola, então eu consigo fazer coisas que para mim são importantes, tá? Dentro da minha maternidade. Só que se eu falar para você que eu acordo todo dia e falo, não, vamos lá, 4h30 da manhã, tô animada. Não. Muitas vezes eu acordo, aí eu sento na cama e eu penso, falo, mas o que eu tô fazendo? São 4h30 da manhã. Que tipo de pessoa maluca faz isso? E assim, eu fico bem uns 10 minutos na briga. Aí eu falo assim, não, mas você é mais forte que isso. Então tá bom, vamos levantar e vamos. E é isso. Entender que é um processo, entender que você vai demorar assim uns 2, 3 meses para criar o hábito, é o que eu falo. Persiste nesses 2, 3 meses e vai criando essas pequenas metas. Não coloca nada absurdo, não coloca nada que você não consiga cumprir. Exatamente. Eu lembro um dia que nós estávamos conversando e você falou assim, eu sinto falta de correr. Eu falei, meu Deus, um dia eu ainda quero ser assim, de falar, eu sinto falta, eu quero ir lá, eu quero correr. Mas, óbvio, você pagou o preço, que é mudança de hábito. Sim. Isso acontece. E é possível para todo mundo. Né? Você em casa, eu aqui, sentada nesse sofá. É possível. Basta a gente querer, é uma decisão. Né? E uma coisa que me chamou a atenção foi que você falou, e eu queria que a gente conversasse sobre isso, é o fato de que você mesmo usou essa palavra. Tem coisas que são importantes para você e que você não negocia. E que não são só cuidar de você. Sim, você cuida de você, mas você cuida da sua família, né? Do Ben, seu petitico, do seu esposo. Então, como que é para você? Como foi para Fer achar
o meio termo ali que funciona para que você cuide de você e cuide da sua família, trabalhe. Como que é tudo isso? Eu acho que a gente chega em um determinado momento da nossa vida onde a gente tem que elencar as nossas prioridades, tá? Isso é uma conversa muito séria de você com você mesmo. Então, você tem que parar, silenciar o mundo e falar assim, o que é uma prioridade para mim? Então, desde quando meu filho nasceu, minha prioridade é estar com ele. Então, minha prioridade é ter tempo de qualidade com meu filho. Aí, por isso que eu falo, é inegociável para mim levá-lo na escola. Então, eu faço de tudo, eu tenho que treinar um pouco mais cedo, eu tenho que acordar um pouco mais cedo, tudo bem. Vamos fazer isso. Para eu estar em casa às 6 horas, para eu conseguir dar café da manhã para ele, ajudá-lo a pôr o uniforme, levá-lo para a escola. Então, essa foi o ponto que eu pensei. Nem sempre foi assim. Tá? Nem sempre foi assim. Já fui uma pessoa onde tudo era muito bagunçado. E o sentimento que você termina o fim do seu dia, quando você não elenca as suas prioridades, é que você está faltando. Que não fez nada, né? Exatamente. Você tem um sentimento de falta. De que parece que eu corri o dia inteiro, que eu fiz coisas o dia inteiro e eu não fiz nada. Então, essa é uma paz que eu tenho hoje de falar assim, tudo bem, ficou faltando alguma coisinha aqui, sempre vai ficar faltando, né? Tudo bem, mas a minha prioridade foi feita. Então, assim, minha prioridade hoje, eu tenho uma meta de quantas vezes por musculação por semana eu faço, quantas vezes eu corro, né? Normalmente eu coloco ou em tempo ou em quilometragem. Então, eu tenho um tanto que eu tenho que correr, essa é a minha meta. Eu vou dividindo na minha semana como dá. Ah, mas essa semana eu tenho o pediatra do meu filho. Ok, então peraí, nós vamos colocar um pouquinho a mais no outro dia, vamos deixar esse de lado. Às vezes treino um pouquinho mais no fim de semana, eu adoro treinar no fim de semana, eu falo isso para todo mundo. Crie uma rotina de família, isso é legal no fim de semana, porque aí muita gente fala assim, mas meu filho fica na escola o dia inteiro. Fim de semana eu quero ficar com ele, não quero deixar ele em casa sem fazer nada. O meu filho, eu chego em casa e falo assim pra ele, pega sua bicicleta, mamãe vai correr, vamos comigo. E ele vai com a bicicleta dele. Exato. Então, assim, é um momento meu com ele. Né? Então, ele vai lá, pega a bicicleta dele, põe um capacetinho e vai lá de bicicleta comigo. E ele me puxa, porque, né, às vezes, 5 aninhos, ele tem uma energia que eu, próximo dos meus 40, não tá tão fácil de ter. E aí ele me puxa e eu vou correndo atrás dele e a gente vai conversando. E isso é legal. Porque aí eu vou correndo e vou conversando com ele, a gente vai falando. E ele vai, olha, mamãe, essa semana mesmo, a gente foi na segunda-feira à tarde. E aí ele falava assim... Olha, mamãe, a árvore está começando a ficar com as folhas marrons, né? Tipo, tá ficando, tá mudando já. Então, quer dizer, isso, você vai criando. E aí, quando você tem a sua prioridade, você sabe a sua prioridade, você vai criando os seus mecanismos para suas prioridades ficarem juntas. Então, isso foi uma coisa que eu fui aprendendo. Mas é uma conversa muito séria que você tem que ter com você mesmo, né? Eu parei... Falei, peraí, então vamos lá. Minha prioridade é o quê? Minha prioridade é meu marido, né? Ter o tempo de qualidade com meu marido. Ele treina bastante comigo também. Então, a gente adora ir para academia junto, mesmo que cada um faça uma coisa. A gente vai muito para academia junto. Então, a minha prioridade é ter um tempo de qualidade com meu marido, um tempo de qualidade com meu filho e cuidar de mim. Então, tá bom. Então, como que eu vou organizar minha semana? E isso, para mim, é uma outra dica. Organize a sua semana. Tipo assim, no começo, no domingo, eu vou olhar... Quantos dias eu vou fazer de exercício, todos os médicos, os programas que eu tenho que não estão dentro da minha rotina, médicos, né, reuniões de escola. Então, eu coloco tudo na minha agenda e arrumo. Ela é bem ocupada, mas a gente encaixa. A gente consegue. É isso que me deixa maravilhado. E escutar de outras pessoas, né? Porque é óbvio que eu vejo isso na minha vida, mas escutar de outras pessoas, sabe, aumenta a minha fé, vamos dizer assim, me faz acreditar mais. Eu espero que você também está aí, veja isso. Nós, mulheres, temos uma capacidade, homens também, tá? Eu não sou dessa, não. Meu marido faz coisas que eu não conseguiria fazer, mas nós, mulheres, nós temos uma mágica, que eu não sei como a gente consegue fazer tudo que a gente consegue fazer, né? E, além de tudo, de você cuidar, treinar, você trabalha o dia inteiro. Sim. E você ainda está começando aí com você tem seus alunos, você está começando seus negócios, ou seja,
é cuidar de você, é cuidar do seu filho, é cuidar do seu marido, é trabalhar o dia inteiro, é cuidar da casa e ainda negócio. Ou seja, é coisa em cima de coisa. E a gente faz. Faz. E como é para você ter essa, né, essa equação aí a mais, que é você trabalhar hoje, né, o que você trabalha bem, e você se esforça para o seu trabalho, mas está montando a sua própria né, agenda depois do trabalho, você fazendo as suas alunas, montando o seu negócio. Como que é isso para você, Fer? Da onde você tira força? Eu acho que quando você tem um sonho e uma vontade, e você sabe onde estão os seus princípios, os sacrifícios não são sacrifícios. Então, às vezes, nem sempre, como eu falei, nem sempre você está motivado, nem sempre você está animado. Às vezes, eu trabalho no corporativo, né, os nossos 40 horas semanais. Então, às vezes, eu saio do trabalho, respiro fundo e falo, nossa, vamos lá, tenho mais 2 alunas. Teve dias eu saí e falar assim, respira, você tem mais 2 alunas. E eu chegar em casa às 8 horas da noite, depois de 2 alunas, assim, numa felicidade, numa completude, uma coisa tão boa dentro de você, porque isso é o sonho. Exato. Então, quando você tem um sonho e você tem uma vontade, isso não se torna mais sacrifício. E é isso que eu falei do autoconhecimento. Quando você para analisar suas prioridades, você para analisar tudo. Quais são os seus sonhos, o que você quer. Aquela coisa que a gente perguntam pra gente quando a gente é criança, o que você quer ser quando crescer. E é isso, e você saber onde estão os seus princípios, onde estão as suas raízes e falar, poxa, isso me faz bem. Exato. E eu lembro que esse dia foi um dia que eu tive, normalmente eu não marco 2 alunas, né? Porque eu falei, os inegociáveis, né? Chegar em casa para o meu filho para dormir é uma coisa inegociável para mim também. Mas esse dia eu não tive como, marquei. Tudo bem, é uma vez, né? Então nós vamos fazer. E aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei, cara, eu achei que eu ia estar assim, cansada. Que eu ia chegar esgotada. E eu cheguei feliz. Renovada. Porque eu estava fazendo... renovada, exatamente. Porque eu estava fazendo algo que é o sonho. Então, fácil não é, né? Não vamos romantizar as coisas e falar, mas você nunca se cansa, mas você nunca duvida. Não, eu duvido, eu me canso. Tem hora que fica pesado, mas você dá conta. E aí, quando é o seu sonho, quando é aquilo que você quer, você vai. Você só vai e faz. E fica bem. E acontece. É exatamente isso que eu vejo também, Fer. Que muitas vezes as pessoas têm aquela visão de que a pessoa que está progredindo, a pessoa que está conquistando algo, ela está sempre bem. A Kelly está sempre bem. A Kelly consegue dar conta de tudo. Não, né? Fer, não é assim. Tem dias que eu não dou conta de tudo. Tem dias que eu olho, né? Eu planejo a minha semana. Chegou na terça-feira, eu já ferrei o resto da semana inteira. Eu falo, já não consegue mais encaixar as coisas. Já não dá mais. E aí, nesse momento, acho que é importância, né? Igual num treino, imagino, quando você tá treinando forte, né? Eu não posso falar ainda que eu não sou a que treina forte da corrida, mas você pode. Não tem momentos do treino que você precisa parar, tomar algum tipo de... Você tem que tomar água. Você tem que parar e falar, ok, o que está acontecendo aqui ao meu redor? O que eu preciso mudar? O que saiu da rota que eu preciso voltar para a rota, né? E é isso, é não desistir, não falar assim, puxa, já deu, tchau, agora já ferrou a semana, vai ferrar o resto do mês. Não deu certo essa semana, vamos parar e reformular. Pode parar na terça-feira e refazer a semana de novo. Exatamente. O restinho da semana, né, Fer? Eu imagino que seja assim também com a sua vida. Exatamente. Eu fiz uma maratona agora em maio. E todo mundo fala que o mais difícil da maratona é o treinamento. E a maratona em si, ela é muito difícil, tá? Então, eu tive uma prova extremamente complicada, onde eu passei mal nos últimos 10 quilômetros, né? Eu fiz um tempo muito maior do que aquele que era planejado. Eu lembro que já estava todo mundo na linha de chegada me esperando e eu não chegava, porque, né, você tem um planejamento. E aí eu falei para todo mundo, eu vou estar chegando entre esse e esse. E estava todo mundo na linha de chegada e eu não chegava. Mas isso a maratona me ensinou. Você tá passando mal. Então, peraí. Vamos respirar. Vamos parar. Você precisa andar? Você precisa andar. Entendeu? Eu falo isso pra todo mundo. Eu vou fazer uma maratona, não vou andar. Preciso andar. Para, respira, anda, caminha. Não tem vergonha. E isso é tudo na vida. E eu acho que isso foi o que a maratona me ensinou. Mais do que a disciplina, mais do que treinar quando você não quer treinar, porque você precisa treinar. Então, todo o treinamento da maratona foi isso. A maratona em si me ensinou a não desistir. A você falar assim,
ok, vamos respirar e vamos continuar. Eu corro muito com as minhas alunas, a gente faz muita prova juntos. E a gente fez uma prova agora, há pouco tempo eu fiz com uma aluna, e era uma prova de trilha. Uma corrida diferente, né? Mais cansativa. E aí eu lembro que a minha aluna estava respirando, aí eu olhei para ela assim, limpa a sua mente. Só respira. Precisar parar, a gente para. Assim. Mas limpa a sua mente e só respira. E ela falou para mim, não, você me ajudou bastante falando aquilo. Porque eu estava a um passo de desistir. De falar assim, não, eu não quero mais, eu vou sentar e ok, chama a ambulância para vir me pegar, porque eu não vou continuar isso aqui. Mas ela falou, você falou para mim, limpa a sua cabeça e respira, se precisar a gente vai andar um pouquinho e tudo bem. Exato. E aí foi a hora que ela acalmou. Você vê que é mais a nossa cabeça, o nosso sentimento do que isso. E isso é para tudo. Né? Então, essa é a maravilha do esporte. Né? Ele consegue passar para a tua vida valores que você vai aplicar em tudo na sua vida. Então, às vezes, né, como eu estou numa transição de carreira, começando o empreendedorismo, e aí, às vezes, eu paro e falo, é muito. Aí eu paro, só limpa a cabeça, respira. Se precisar dar um passo para trás, você vai dar. Se precisar andar, você vai andar. Só respira agora. Exato. E você tem propriedade para falar, porque você é da saúde, né, Fer? Mas você falou algo que me chamou a atenção, que eu acredito muito. O cérebro, ele manda em tudo, né? A nossa mente manda em tudo, né? E principalmente no esporte, né? Onde você realmente, se você começa a falar, tô cansado, não vou conseguir, a tendência é que o seu corpo colabore com a sua mente. Você realmente tenha, né, desmaie, pare, né, não consiga completar a prova. Agora, sim, se o seu corpo cansar, você conseguir controlar a sua mente, né? Eu vejo o pessoal que faz entra naquelas banheiras de gelo. E ficam lá, assim, controladinhos, né? É controle da mente, é de falar, eu vou conseguir, eu vou fazer, né? Então, assim, a mente, ela manda em muitas coisas. Tanto em tocar a vida, em né, fazer o que eu falei, tomar conta de muitas coisas ao mesmo tempo, a nossa mente. Se a gente pensa que a gente não consegue, a gente não vai conseguir. Se a gente pensa que a gente consegue, 90% já está feito. Óbvio, vai ter esforço? Vai ter que ter. Não existe essa, né? Não, eu vou aqui, você não está aqui, vou imaginar que vai cair aqui dinheiro do céu, uma torta para mim. Não vai. Você tem que ir lá buscar. Mas se você pensar positivo que isso vai acontecer, já é 90% do caminho, né, Fer? Imagina. Exatamente. Pro esporte, né? Tem um palestrante aqui, muito famoso nos Estados Unidos, e ele fala que quando você fala que é o seu limite, você tem mais 30%. Ele fala assim, ele é, né, ele tem... Ele é militar, então ele tem várias coisas nesse ponto, e ele fala, quando você somente falar para você, desliga, eu vou parar, se você não parar, eu te paro, você tem mais 30%. Uau! Então, corra atrás desses 30% que você ainda tem. Exato. Uau, Fer. É interessantíssimo. E eu super acredito nisso. Eu acredito que a nossa cabeça é o que leva a gente. E isso que é o legal. Você vai aprendendo a controlar isso. A controlar essas vozinhas internas que falam pra você que você não é capaz, que você não consegue, que você tá cansado, que você precisa parar. Né? Eu falei, por isso que você extrapola pra vida. Porque todo mundo tem essas vozes internas. Que não sei se são para nos proteger, mas elas existem. Mas elas existem. Então, a gente tem que aprender a silenciar elas na hora que elas têm que ser silenciadas. Exatamente. E isso também vai para a mudança de sapato. Como você interpreta isso, né? Exatamente. Por exemplo, você falou que você era do sapatinho mais elegante, do sapato, do salto, né? E saiu para o tênis. Eu já ouvi muitas mulheres a qual tiveram dificuldade com isso, né? Eu mesmo posso falar. Quando eu estava no Brasil, eu era do salto. E quando eu mudei para os Estados Unidos, como você sabe, a gente estava conversando sobre isso, né? A gente morava num lugar de frio, onde não tem como você usar um salto, não tem como você usar um sapatinho bonitinho, você vai usar uma bota de frio, uma bota de neve, né? E isso no início, para mim, também representa, eu falo do sapato, mas representa uma mudança de tudo, né? No Brasil eu já era conhecida, todo mundo me conhecia, quando eu conhecia, já sabia do meu trabalho, eu cheguei aqui, ninguém sabia quem eu era. E ninguém ainda acreditava em mim. Então foi pra mim um choque. Eu lembro que eu fiquei meses, assim, meio que meio que pra baixo. Pra pensando entender, assim, puxa, que eu fiz com a minha vida, né? Será que eu fiz o certo de ter saído do Brasil e vindo pra cá?
né? Mas o que era isso? Não era o sapato. Era o quê? Era cabeça. a mente. Era a minha mente que estava ali, não aceitando aquela mudança naquele momento. Né? Você não, você já foi diferente. Você aceitou seu tênis. Você aceitou a corrida. Você aceitou a mudança. E ela não te trouxe, não te parou em nenhum momento. Só te levou para frente. Com certeza. Existiu, lógico, né? As dúvidas, né? Principalmente quando você muda de carreira. E, assim, de uma água pro vinho. Sim. Você estava falando com uma farmacêutica no Brasil, que entrou aqui para aprender a falar inglês, entrou numa empresa e começou a trabalhar no corporativo, numa área, trabalho na qualidade da empresa, então não tem nada a ver com o que eu fazia no Brasil, não tem nada a ver com minha nova profissão, e aí, de repente, eu falo assim, vou ser personal. E não foi tão fácil. Não foi tão fácil, né? Então, eu tive uma mudança de hábito de vida. Sim. Eu comecei a me apaixonar pelo esporte. Eu corro há muito tempo, mas aí eu comecei a levar a corrida mais a sério. Comecei a levar o esporte mais a sério. E aí, eu me apaixonei por isso. E aí, sabe o que eu pensava? Eu quero que outras mulheres que tenham filho, que tenham marido, que tenham casa, que vão trabalhar suas 40 horas semanais, 8 horas por dia dentro de um escritório sentadas, como eu trabalho, que elas falem, cara, eu fiz isso por mim. Aquela sensação que eu sentia do meu pós-treino, eu falei, eu quero que todo mundo sinta isso. O pessoal fala assim, mas você virou um guru da corrida, você quer fazer todo mundo correr? Eu falei, gente, eu quero que todo mundo sinta o que eu sinto. Exato, e o que eu sinto pós-corrida é tão bom, que eu quero que todo mundo sinta isso. Então, assim, pra mim, por isso que eu faço propaganda. Exato. E aí, eu acho que é isso, sabe? E é o que eu falei, toda mudança é dolorosa, né? Então, assim, eu passei por transição, eu pensei várias vezes, essas vozinhas internas, você vai largar tudo, você vai mudar tudo, você vai mudar sua carreira, mas você tá velha pra isso. Juro, quantas vezes isso vem na minha cabeça. Você tá velha, você tem mais de 35 anos. Como que você vai mudar de carreira? Você vai voltar a estudar? Você vai estudar tudo de novo? E estudo até hoje, né? Então, mas você vai voltar, você vai fazer curso. Você vai voltar a trabalhar com os menininhos de 18 anos que estão formando agora? Vou. Demorou um tempo para aceitar, mas a hora que eu vi que era isso mesmo, vou, então vou. Silenciei e fui. E decidiu. E se posicionou e terminou o negócio. Terminei. Olha só que bom. Uau, Fer. Eu acho que você falou muita coisa que muita mulher está lá, para mim e para muita mulher que está lá nos assistindo. Que é o que a gente sempre fala na Sapatoteca. A gente tem que decidir. Temos que parar. Entender nossa vida, entender o que queremos. E a partir do momento que a gente sabe disso, a gente tem que tomar uma atitude. Né? A partir do momento que você sabe, não, eu quero calçar aquele sapato. Eu vou comprar aquele sapato, eu vou vestir aquele sapato. E pronto. É a mesma coisa para a vida. É tomar conta da sua vida. É tomar rédea daquilo que você faz ou não faz. Né? E ter disciplina para manter o dia a dia. Exatamente. É aquela história da atitude. Uma vez falaram assim pra mim, mas você vai sair com esse escarpão rosa? Mas ele fica bem em você. Mas por que o escarpão rosa fica bem em mim? Porque eu gosto dele. Eu tô vestindo ele, eu gosto dele. Então, pra mim, tá ótimo aquele escarpão rosa. Eu não teria coragem. Tudo bem. Mas se você quer? Então, se você quer, põe a sua atitude e vá. E vá. Exatamente. Uau, Fer. Eu sabia que você ia trazer muita coisa pra gente aqui, eu não tinha dúvida disso. Tem muita coisa dentro dessa Fernanda que eu conheço. E graças a Deus que você tá aí, ó. Você está ensinando muita gente, ainda vai ensinar muita gente. Mas eu queria que você deixasse, então, para nossas amigas lá em casa, né? Qual o seu último recado para elas, né? O que a Fernanda deixaria de recado para essa menina? Bom, então, o que eu falo para todo mundo é não se perca, né? Elenque suas prioridades e não se perca no seu caminho. Tem semanas que vão ser mais difíceis, ok? Vamos parar, vamos respirar e vamos continuar. Mas não, tenha suas prioridades, siga as suas prioridades e vai. E dê tempo para o processo, tá? Nunca ache que vai ser rápido. Nada na vida... As boas coisas não são rápidas. As boas coisas demoram. Então, dê tempo para o seu processo. Seja gentil consigo mesma. Não se cobre tanto, né? Mulheres costumam se cobrar. Não se cobre tanto. O que hoje, às vezes, não deu certo. Pode ser que dê certo um pouquinho mais pra frente. E é isso. Persista, né? Persista. Vai persistindo com as suas prioridades da sua vida que você vai dar conta de tudo. Exato. Bom, não tenho mais nada a agregar do que a Fernanda já falou.
Agradeço por você estar aqui com a gente hoje. Não siga. Tem muito mais Fernandas vão chegar aqui, vão sentar nesse sofá. Quem sabe você não vai estar aqui comigo? Pensa nisso e entra em contato com a gente. Mas a Sapatoteca está aqui para trazer para você o tênis, o sapato, o chinelo. Né? Todos eles. Vai correr um dia, não vai gostar, vai correr no outro dia, vai gostar. E assim tá bom. Eu conto com você e espero você no próximo episódio. Tchau, tchau.